Nós, os anciãos da aldeia Ojimi, declaramos com orgulho que somos a aldeia com maior longevidade do Japão. Que no ano de 99, Okinawa foi declarada como uma Blue Zone, ou seja, Zona Azul. Que isso não é um título oficial, mas sim um título midiático dado por pesquisadores, do qual declaram que supostamente é uma área onde a expectativa de vida saudável é mais alta do que a média mundial. Eu sou Naka, este é o Japatonic, e viemos à vila com a maior expectativa de vida, supostamente de todo o Japão. Quero desmentir algumas coisinhas da atualidade. Agora, o motivo pelo qual as pessoas podem viver tanto é um conjunto de fatores, não é? Pelo que eu pesquisei e pelo que entendi, foram feitos estudos médicos e científicos que diziam que a genética era muito boa. Mas é preciso levar em conta que a genética basicamente seria como a planta de um prédio. Agora, a partir daí, depende se o prédio vai ser construído com concreto ou com papelão, né? Então isso é importante. Mas, em si, a genética, a de Okinawa tem uma base genética que é muito boa. Mas o fato é que nessas ilhas, originalmente, a base da alimentação não vinha tanto do arroz como no resto do Japão, mas sim da batata doce. O camote, a batata doce, que é um carboidrato complexo, com muita fibra, que era muito bom para a saúde. Digamos assim, né? Ou seja, a maior fonte calórica vinha da própria batata doce. E é preciso levar em conta que Okinawa foi uma prefeitura bastante pobre na sua época. E, portanto, havia um certo déficit calórico, porque as pessoas no campo gastavam muitas calorias e não consumiam tantas. É que, claro, a batata doce crescia muito mais fácil. Como essa é uma região onde ocorrem muitos tufões, a colheita de arroz se torna muito complicada. Mas, basicamente, com isso é possível moldar a genética, ir formando um corpo bastante saudável, digamos assim. Devemos considerar que a pobreza de antes é diferente da atual. A pobreza antigamente era acompanhada de alimentos mais naturais. No fim, as pessoas viviam para buscar sua comida, colher ou algo assim. Não se consumia tanta carne. A vaca, por exemplo, era usada mais como um animal de carga, né? Não tanto para alimentação. A alimentação okinawana de agora é muito diferente da que existia antes. E outra coisa são os centros comunitários, como este. Bom, agora está fechado, não tem ninguém. Mas os centros comunitários, imagina que estamos em um vilarejo que tem 1 quilômetro, ou 2 quilômetros de comprimento, mais ou menos, e de largura não tem 200, 300 metros, e tem um centro comunitário. Porque, claro, tem bastante gente idosa que precisa que ofereçam atividades, né? Aqui eles se reúnem e realizam atividades para envolver as pessoas idosas, promovendo a comunicação e a manutenção da comunidade. Obviamente, o estilo de vida aqui não é o mesmo que em Tóquio. Em Tóquio, as pessoas não sabem o nome do vizinho. Aqui, todos devem se conhecer. E o fato é que, se alguma pessoa já estiver muito idosa, se precisar de ajuda com alguma coisa, não vai ficar desamparada. Como nas grandes cidades, que às vezes encontram o corpo de uma pessoa falecida há dias, semanas ou meses. E só percebem pelo cheiro, porque o vizinho denuncia o cheiro. Aqui, se alguém precisa de ajuda, sabem que há uma pessoa que é muito idosa, que talvez precise de ajuda para fazer algumas compras, coisas desse tipo, porque aqui não tem supermercados. Ao menos nesta parte do vilarejo. Porque Ojimi também é dividido em vários vilarejos, né? Tem uma estrada que conecta todos eles. Olhem, por exemplo, nessa casa antiga, dá para ver que é bem velha. Ali tem o símbolo do trevo no carro, que significa que a pessoa que está dirigindo é uma pessoa idosa. Acho que havia 2 símbolos parecidos. Um era de 4 cores, como uma flor. Bom, um dos 2 era para avisar que ali está dirigindo uma pessoa bem idosa. Mas por aqui, por exemplo, como é vida no campo, muitos cultivam pequenas plantações. Então a gente anda por aqui e tem muitas ao redor. Tem umas hortinhas, que às vezes a pessoa tem a casa aqui e no fundo a horta, que além disso, lá atrás, é só montanha e floresta.
Ou seja, ufa! Agora, outra coisa de que se fala muito sobre o que seria a filosofia alimentar okinawana é o hara hachibu, que seria comer até encher 8/10 do estômago. Que bom! Dizem que os japoneses comem até se sentirem 80% cheios, porque depois disso faz mal. O corpo demora um tempo para assimilar a comida, e é importante não comer demais. Mas bem, veja, existe esse tipo de filosofia, mas a realidade é que não é algo tão premeditado, que eles vão comendo, calculando e dizem: acho que já estou quase cheio, então vou parar de comer. Mas, desde a antiguidade, as pessoas, como não tinham tantos recursos, preparavam basicamente o suficiente, né? O necessário, para depois não ficar jogando comida fora, para que não sobrasse, para economizar, digamos assim, né? Tipo, isso aqui é suficiente, com isso vou aguentar até a noite. Ou aguento até amanhã. Então eu não vou comer mais do que isso. E é isso que eles preparam. Não é que vem um prato e deixam um pouco de lado. Não é assim. Olhem, isso aqui era uma escola antes. Mas a escola, vejam que essa placa está novinha. Novinha. Já não é mais usada como escola, porque, claro, não há alunos aqui. Ou seja, não há crianças, não há jovens. E o fato é que agora eles usam como escritório do chefe do povoado, como centro administrativo de alguma coisa. Olhem, dá pra ver que isso aqui era uma sala de aula. Mas dá pra ver que agora já usam como outra coisa. Mas o que será que eles estão fazendo? Eles estão cantando karaokê? Não, mas tá vendo? É disso que eu tô falando. Agora eles usam isso como um centro comunitário para que os idosos tenham atividades. Tipo, não quero ficar incomodando, mas sim, deve ter gente bem idosa lá. Muitos dizem: ei, Naka, você sabe japonês? Por que não vai entrevistá-los? Sinceramente, não gosto de tirar pessoas da zona de conforto de repente, principalmente as mais velhas. Além disso, as perguntas que dá para fazer são: o que você faz? E bom, as atividades que faz. Falando de atividades, vamos lá. A gente tem que conversar e analisar bem o tema da palavra Ikigai. Porque essa é uma palavra que se popularizou massivamente fora do Japão. Precisamos detalhar e desmentir alguns pontos dessa frase. Mas se tem algo que é completamente verdade, é que Ikaruga, com AR, é a sua melhor opção para estudar japonês, coreano, chinês, tailandês, alemão, russo, inglês. Ikaruga com AR é uma escola de idiomas online na qual você pode fazer aulas no conforto da sua casa. Você pode fazer aulas em grupo ou individuais, focadas no estilo que você quiser aprender, seja no formal, no casual ou o que preferir. E além disso, mencionando Naka ou Japatonic na inscrição, você vai ganhar até 20% de desconto. E você pode, se quiser, obter um diploma universitário da Universidade Aberta Interamericana. Muito obrigado, ikaruga.com.ar, por sempre nos apoiar. Olhem, esses são alguns mapas feitos na época da escola. São mapas do que são os vilarejos de Ojimi. Vocês veem como são pequenos? São mapas bem pequenos, se vocês olharem bem. Agora estamos em uma oficina de bashofu, que é um tipo de tecido tradicional de Okinawa. É um fio que se tira de uma planta de banana. Embora a banana desse tipo de planta não seja muito boa. Não sei, geralmente não se come. Mas o fato é que este vilarejo é muito famoso por esse tipo de tecido. Porque o fato é que depois da Segunda Guerra Mundial, quando a ilha já estava sem infraestrutura, muitos artesãos morreram, etc. Havia uma senhora chamada Taira. Ela viveu até os 101 anos, morava aqui. Faleceu recentemente em 2022, 4 anos antes de gravar este vídeo. E o fato é que, como ela era a única que sabia a técnica, e ela ajudou a revitalizar isso ensinando as técnicas. Ela foi considerada um tesouro vivo, que no Japão se chama Ningen-koku, ou, né, que seria tesouro humano. E o fato é que é uma técnica que ensinam para muitas senhoras idosas, porque exige muita precisão e muita paciência. Eles ensinam pessoas da terceira idade para manter a mente ativa, né? Agora estamos na escola do próximo vilarejo, que obviamente, como quase não deve ter crianças. A escola foi fechada. E ao invés de deixá-la abandonada, colocaram lojas nas salas de aula.
Mesmo assim, hoje é terça-feira e a maioria dos lugares, às terças, está fechada. Tinha uma oficina. É como se eles alugassem as salas como se fosse um shopping. Ou seja, tem alguns que estão livres. Tem alguns que usam como oficina. Outros usam como café. Outros como loja de artesanato, que estão fechados. O interessante é que também vi uma oficina de baixo-baixofu, que dava para ver fotos com senhorinhas e tal. Talvez eles usem como oficina, para que as pessoas mais velhas simplesmente possam ir e, entre aspas, se entreter. Trabalhando, fazendo um servicinho leve, não é? Agora, a palavra Ikigai significa sentido de viver. Por exemplo, é uma palavra simples. Também existe o Yarigai, que significa vontade de fazer algo. Por exemplo, se alguém cozinha e a outra pessoa agradece e aproveita, é como se houvesse Yarigai, dá vontade de fazer. E o Ikigai seria a vontade de viver, a razão de viver. Quais razões para viver podem existir? Existem muitas. Mas o fato é que há alguns anos foi feito um livro que usou a palavra Ikigai como título do livro, para, digamos, expor os segredos da longevidade japonesa. E os autores do livro viajaram justamente para Ojimi para entrevistar pessoas daquela região, porque naquela época ainda havia. Se não eram centenários, eram pessoas de idade muito avançada. E supostamente, de acordo com o livro, há como se fosse um tipo de gráfico em que se explica que o Ikigai, supostamente, é composto por 4 conceitos, dos quais se juntam e formam o Ikigai, digamos, que seria, um deles, a paixão, o talento, o que o mundo precisa e a profissão pela qual podem te pagar. Ou seja, seria juntar esses 4 elementos. E aí encontrar um Ikigai. Sua paixão, por exemplo. Se você gosta de agricultura. Outro, seu talento, a agricultura. E o que o mundo precisa? Comida. Profissão pela qual podem te pagar. A agricultura. Esse é um exemplo bem simples e dos mais básicos. Mas o fato é que o livro em si, como um livro de autoajuda, o objetivo, a ideia do livro, está perfeita. O que está bastante. Não sei se posso dizer que está errado, mas acabou sendo romantizado demais. É a simples palavra Ikigai, não é? Porque o fato é que, desde que esse conceito nasceu, no Ocidente, muita gente às vezes vem ao Japão porque quer entrevistar pessoas idosas, perguntando qual é o seu Ikigai. E o fato é que essa é uma pergunta que, feita de forma muito brusca, pode ser uma pergunta muito ruim. O que quero dizer com isso? O fato é que há muitas pessoas, idosos japoneses, que simplesmente se mantêm ativos com alguma coisa, talvez não tenham uma vocação. Simplesmente estão aposentados, mas se alimentam bem. Vêm de uma época em que foram bem alimentados. Depois pode acontecer que essas pessoas talvez já não tenham família. Isso pode acontecer, ou está muito longe. E se você perguntar para essas pessoas qual é o seu Ikigai, qual é o seu sentido de vida, podemos causar um pequeno dano indireto a essa pessoa. Por quê? Porque talvez seja uma pergunta muito existencial. O Ikigai não é algo do dia a dia. Não é algo de que as pessoas costumam falar diariamente. Nem costumam pensar muito sobre isso. Portanto, depois de fazer a pergunta para essa pessoa, se ela não tiver uma resposta concreta, talvez depois ela comece a pensar sobre isso. Qual é o sentido da minha vida? Ou seja, depois dessa pergunta, ao nos despedirmos dessa pessoa mais velha, talvez estejamos colocando ela em uma situação existencial, uma dúvida existencial, que é o fato de: qual é o sentido de continuar vivo? Por isso não é uma pergunta muito boa. O fato é que, além disso, como o conceito ocidental já está muito formalizado, mas no Japão é simplesmente um termo, nada mais. Às vezes, o simples Ikigai pode ser os netos. Dizem: minha razão de viver é ver meus netos crescerem. Isso não tem relação com vocação, nem com algo pelo qual você é pago. Nem com paixão, nem com aquilo em que você é bom. Simplesmente é a sua razão de viver.
Por exemplo, seus filhos. Às vezes pode ser o seu cachorro, sua razão de viver. Por isso, a palavra Ikigai está um pouco romantizada também. Agora é o momento de desmistificar um pouco. No Japão, ao todo, há cerca de 99 mil centenários. Ou seja, quase 100 mil pessoas com mais de 100 anos. Dessas, 87 mil são mulheres. A grande maioria de longe. Tóquio é a prefeitura que está em primeiro lugar, com 8.100 pessoas. Maiores de 100 anos. Mas a contradição é que é a prefeitura com a menor expectativa de vida. Que isso envolve coisas como o estresse, a alimentação, os produtos industriais que são consumidos, o quão pouco natural é a comida que se consome. Por outro lado, Okinawa está na posição 33, com 1.100 centenários, sendo que tem 1.400.000 habitantes. Claro, Tóquio é a cidade mais populosa, então faz sentido, estatisticamente, haver mais pessoas com mais de 100 anos. Também mostramos a placa, a pedra colocada no início. Essa foi colocada em 93. Já se passaram mais de 30 anos desde que essa placa foi colocada, dizendo que era a vila mais longeva de Okinawa. Agora, Okinawa não é gigante, mas essa vila fica bem ao norte da ilha. O aeroporto e o centro ficam bem colados na ponta sul. É tipo 1h30 mais ou menos, saindo do que seria o centro do aeroporto. Aqui estamos nele. No sítio do meu tio. É o lugar do passatempo do meu tio. Ele é meu tio Saddam Sadamits. Ele ficou muito tempo comigo. Quando eu ia para o jardim de infância, ele já esqueceu o espanhol. Aqui tem um pouco de cebola. Cebolinha, coisas desse tipo. Também tinha repolho. Mas olha, o lugar é grande. Esta é uma árvore de café. Falta café. Sim, dá para ver um pouquinho. Sim, as formigas estão comendo bastante as folhas. Formigas do café, coisa mais linda. Tem mais árvores. Não faço ideia do que é tudo isso. Bom, esse era de manga, mas parece que tive que cortar. Parece que a mangueira não estava indo tão bem. Ali tem uma manga. Tem que segurar elas, porque senão, para não cair, antes de terminar de amadurecer. Aqui tem muito goia. Goia é o vegetal mais emblemático de Okinawa, né? É uma fruta que precisa crescer em lugares quentes. Que bom, este aqui ainda está pequeno. Mas isso é como uma espécie de lima. De Okinawa, muito famosa, bem ácida, bem ácida. Por fora é verde, por dentro é laranja. Por isso aqui também tem muitas bebidas de shikuaza. Bem cítrico, ácido. É gostoso. Esta, por exemplo, é a primeira vez na vida que vejo. Esta é a pitaia. Não sabia que vinha de uma planta parecida com um cacto. Pelo que você me disse, isso aqui não se come. Toda essa parte que é a folha não se come, só a fruta. Eu não fazia ideia. Abacaxi. Depois, aqueles também são bananeiras. Ele queria fazer isso como um passatempo, sabe? Como um hobby. Mas, obviamente, ela vende também, né? Ela vende, e é isso. É com isso que ele se entretém desde que se aposentou. E isso é algo que muita gente de Okinawa faz, mesmo que seja em maior ou menor grau. Muita gente mais velha de Okinawa. Aqueles que querem se manter ativos. Fazem coisas assim, né? Como ter uma horta. Pequena, grande, tanto faz. Meu tio fez algo bem grande, olha só. Ali também tem mais bananeiras, mais pitaia. Aqui tem tomate. Mas é assim que ele se mantém ativo. E tipo, os idosos de Okinawa são bem conscientes de se manterem ativos com alguma coisa. Com alguma coisa. O mamão também é enorme. Aqui parece mais o Sudeste Asiático do que o Japão. Sério. Agora, vamos para o lado realista da situação de Okinawa. Das 47 prefeituras que o Japão tem, Okinawa. Esse é um dado de 2020. Em Okinawa, a expectativa de vida, no caso das mulheres, está na 16ª posição.
Ou seja, não está no meio, não está no final. Está entre os primeiros, mas não está longe do top 10. Mas no caso dos homens, está na 43ª posição. Ou seja, está entre os piores casos. Além disso, dizem que em 2024, 41% da população masculina está acima do peso. E no caso das mulheres, 25%. Mas, basicamente, Okinawa está em primeiro lugar em obesidade em todo o Japão. Agora, esclarecendo também, é que no Japão há algo que é feito muito errado. Não se mede a gordura, se mede diretamente o peso e a altura. Ponto. Se você mede 1,70, 85 quilos, mas você é puro músculo, todo definido, vão dizer, o que você tem? Você entra na categoria de sobrepeso. Isso é algo que está muito errado. Mas ainda assim, não deixa de ser a prefeitura com mais sobrepeso estatisticamente. Agora, por que isso acontece? O problema foi muito específico de Okinawa. O fato é que a alimentação pós-guerra provocou uma mudança, um desequilíbrio gigante na prefeitura. Claro, o pessoal daquela época do interior. Talvez sim, sabia colher um pouco, mas o problema é que também expropriaram muitas terras. De colheitas, para poder criar bases militares. Precisavam das áreas mais planas. E a questão da batata doce hoje em dia. Quase não se consome, já foi a principal fonte alimentar de Okinawa. Mas já não é mais. Você só vê isso como algo turístico. E só a roxa, no geral. A base do carboidrato agora é o arroz, como no resto do Japão. Mas a questão é que os Estados Unidos decidiram que Okinawa teria o estilo de alimentação americano. Ou seja, produtos processados e instantâneos. Tanto que, olha, vou te mostrar aqui, venderam tudo, já não tinha mais, vamos para outro. Aqui está, olha, este está cheio. O Spam. O onigiri de Spam, o de carne enlatada. A carne enlatada mudou completamente a dieta okinawana, já a ponto de que já até faz parte das receitas tradicionais, ou seja, o goya champuru, que é um vegetal super bom para a saúde. Eles colocam carne enlatada, porque já é típico daqui. Nesse ponto, a ocupação americana a afetou. Como era época de fome, não havia comida suficiente. O exército distribuía o que podia. Carne enlatada era o que tinha, para que as pessoas não morressem de fome. E a gente diz, ei, mas hoje em dia já era. As pessoas não vão comer isso tão massivamente. Não tão massivamente. Mas a questão é que os hábitos alimentares mudaram, por causa das gerações. Outra coisa é que depois também surgiu o taco rice. O taco rice é carboidrato, carne processada e queijo, ou seja, não é algo bom. Olha aqui. Viu? Até no Family Mart eles vendem, à toa. E o fato é que também o porco. Aqui se consome muito porco, mas a questão é que alguém diz, mas o porco nem sempre foi consumido. Não, o porco era consumido em ocasiões especiais. Vamos lembrar que a carne, em geral, no mundo todo, a carne sempre foi como uma espécie de luxo. E claro, com a melhora da economia okinawana, comer porco agora se tornou muito mais comum. Ou seja, a imagem da Zona Azul não é uma mentira, mas também. O fato é que a maioria das pessoas não vê o lado real da atualidade. É preciso levar em conta que as pessoas, o tempo todo, passam aviões militares, fazendo seus treinamentos, e terrível o barulho que sai desses aviões. Mas essas pessoas, pelas quais Okinawa foi chamada de Zona Azul, também são pessoas que forjaram sua biologia, que nasceram em épocas difíceis, tiveram uma alimentação, e souberam manter esse hábito desde a Segunda Guerra Mundial. As pessoas que já nasceram no Japão dos anos 70 em diante já não são as mesmas. Olhem essa senhora aqui, por exemplo, nesse cruzamento grande. Está cheio de vovozinhas que andam com cartazes, que dizem para não beber enquanto dirige, colocar o cinto de segurança, não falar ao telefone enquanto dirige. É que bom, são justamente pessoas já aposentadas, que simplesmente está trabalhando em algum tipo de trabalho voluntário, né? Esses provavelmente não recebem, ou
em todo caso. Às vezes pode acontecer de pagarem algo extremamente simbólico, né? Algo que realmente... Não, que você percebe que não é pelo dinheiro, né? Mas é interessante. As tarefas dadas a elas são muito simples. Apenas ficar paradas em um cruzamento, segurando uma placa. Isso também me chamou a atenção. Isso de estar em inglês, porque justamente estamos em um bairro muito americano por aqui. Mas veja, por exemplo, isso é muito comum entre pessoas mais velhas. Já têm idade avançada e procuram algo para fazer. Por exemplo, minha sogra faz muito trabalho voluntário. E ela está em um estado de saúde impecável. E eu, por exemplo, minha ideia é que fazer os passeios como guia de turismo é um trabalho que eu não quero deixar de fazer. Primeiro porque eu não quero perder o ritmo. Mas o fato é que o trabalho de guia me faz exercitar a mente e o corpo, já que eu caminho bastante. E eu penso que, quando chegar o dia em que o YouTube acabar e eu parar de fazer vídeos, e eu tiver, não sei, 60 anos, 70 anos, quero continuar fazendo passeios guiados. E isso, por exemplo, às vezes, muitas pessoas podem considerar isso como uma espécie de Ikigai. Mas não é isso. Os japoneses são muito conscientes de que se manter ativo vai te dar mais expectativa de vida, basicamente. E fazendo um trabalho que não te estresse muito. Um trabalho que seja simples, mas que exija um mínimo de uso da voz e te faça exercitar o corpo e a mente. Mas, justamente, ter uma colheita. É algo para se manter ativo, fazer alguma coisa. Mas não se deve encarar isso como um Ikigai, né? Um sentido para a vida. Porque, quer dizer, pensar que o sentido da vida de uma pessoa seja ter uma horta? Não, mas a horta é o que o mantém ativo, que faz com que essa pessoa faça algo da vida dela. Essa pessoa faça algo e se mantenha ativa, e isso vai trazer saúde para ela. Atividade. Vai se entreter. Meu tio dizia, este é o meu lugar, o lugar onde eu brinco todos os dias, ele me diz. Mas veja bem, precisamos desmistificar o tema da Zona Azul. Isso não tira o valor da riqueza cultural de Okinawa, nem do estilo de vida saudável que existe nessa região. Mas eu acho que é importante entender um pouco mais da complexidade, né? De tudo isso, de todo esse tema. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima! Um abraço pra você, sua família, seu bichinho e até pro babaca do seu vizinho. Tchau. Você pode escolher assistir ao vídeo agora, ou assistir a este vídeo. Não se esqueça. Quantas voltas demos? Eu poderia ter gravado este vídeo em Tóquio, mas tudo bem, já que estávamos aqui.